torcedor recebe a SAF de que forma? Como é que você enxerga esse momento do Bahia, Nilson Luiz? Olha, Márcio, pelo menos os torcedores que participaram ontem do 100% Bahia, os torcedores que me acompanham nas redes sociais e com quem eu pude conversar hoje, os torcedores gostaram muito da proposta da mudada do Bahia para virando SAF. Quando você fala assim, R$1 bilhão para investir no clube, né? Isso cresce o olho do torcedor, faz com que o torcedor imagine um Bahia gigante, um Bahia brigando pelos principais títulos nacionais, brigando também por títulos internacionais, e a expectativa, segundo o presidente do Bahia, é que a médio e longo prazo o Bahia possa sim ter um time extremamente competitivo a nível nacional e internacional. Cabe o tempo mostrar se o Bahia realmente vai crescer a nível nacional, a disputa de títulos tecnicamente. Ontem também, Márcio, o Belintani foi perguntado, assim, daqui a 15, 20 anos, como é que fica o Bahia? O Bahia pode perder o investimento, o City pode deixar o Bahia? E Belintani respondeu o seguinte, está no contrato que o City não poderá ter outro clube na Série A no Campeonato Brasileiro, e está no contrato investimentos anuais no clube. Então, segundo o presidente do Bahia, está resguardado dentro do contrato para que haja sempre investimentos e mantenha o padrão da equipe do City. Bom, Nilson, eu vi ontem a apresentação, mas eu devo somente retificar o que você disse aí com relação à pergunta do conselheiro. Qual a garantia nós teremos caso o Grupo City simplesmente desista desse processo daqui a 15 anos, quando acabar a questão do aporte? O Belintani disse claramente que não há essa garantia. Com relação a investir em outro clube, não é o contrato, é a lei. A lei da SAF não permite o mesmo investidor colocar no país duas estruturas diferentes, dois clubes diferentes. Ele não pode investir em dois clubes. Mas vamos lá. Somente questão da pergunta que foi muito interessante do conselheiro. Se daqui a 15 anos o City simplesmente desistir, eu não vou nem chegar a 15 anos, gente. Mas vamos lá. Não há garantia, porque o presidente entende de que quem investe o que está sendo investido não vai abandonar um projeto como esse no meio do caminho. Faço uma observação. O Guangzhou Evergrande quebrou na China e praticamente abandonou o clube de futebol. Eu não acho que isso vá acontecer. Eu acho que isso não acontece, neste caso, com o Grupo City, que já tem aí um mercado muito grande no mundo. Mas o que eu vejo é que seria mais fácil, por exemplo, o Bahia quebrar da forma como vinha sendo administrado, como vem sendo administrado hoje, com Belintani, com seus diretores do futebol, do que com o Grupo City, gente. Então, essa preocupação realmente não deve existir. Porque, vamos lá, o Bahia pode quebrar com o City e não pode quebrar com o Belintani e companhia? Pelo amor de Deus, onde é que a gente está com a cabeça? Então, esse não é um problema na minha visão. Sem ver detalhadamente o contrato, eu afirmo que o Bahia está fazendo um grande negócio diante do que está sendo proposto no mercado brasileiro e com os modelos de SAF apresentados até aqui. Faço uma ressalva neste 1 bilhão, porque 200 milhões para infraestrutura, categoria de base e capital de giro, entre outros, não estão com uma obrigação no contrato. Então, a obrigação é de 800 milhões. Mas pode chegar a 1 bilhão ou mais até. Mas, contratualmente falando, eu não diria 1 bilhão, eu diria 800 milhões. Mas podendo chegar a 1 bilhão ou mais. É só para a gente categorizar aqui a informação. Então, hoje, o Bahia passa a ter dono. Isso é um problema para o torcedor? Nenhum. Hoje o Bahia tem um grupo que gera o clube desde o início da tal democratização, gente. Então, qual acesso que o torcedor tem com o futebol? Onde o torcedor acha que é atendido nos seus desejos? Onde é que o torcedor se acha dono do clube? A SAF só passa a ter um outro dono, o Grupo City, muito mais poderoso do que o sistema atual. Para mim, isso também não é um problema. Outra, o Belintani disse isso ontem, o City é frio nos negócios de futebol. Gente, Belintani fez essa ressalva na apresentação, colocando que os gestores do City não fazem anúncios das contratações com destaque, com festa. Eles tratam contratações como coisas do dia a dia do clube, coisas do trabalho deles. Bom, isso aí também eu não vejo nenhum tipo de problema. Por quê? Muito pelo contrário.
Pior é atualmente que esses dirigentes que estão aí no Bahia fazem festa contratando qualquer coisa, contratando perna de pau, eles colocam currículos espetaculares na rede social deles, do clube, e são jogadores meia boca. E eles fazem festa com isso para agradar o torcedor. Então, para mim, não há nenhum tipo de problema com relação a essa frieza, digamos assim, que ele disse ontem que tem do pessoal do Grupo City. Por fim, para finalizar, neste momento, esse assunto, a SAF do Bahia, para mim, independente do que ocorra no futuro, é um ato, um contrato a ser comemorado, tá? Uma conquista do clube e de sua torcida. Nada pode ser pior do que a gestão de Belintani e sua tropa de incompetentes. Então, para mim, seja bem-vindo, Citigroup, ao futebol brasileiro através do Bahia.